Olá, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o inconsciente freudiano, entender o que é esse inconsciente freudiano, a importância do inconsciente para a psicanálise, como que essa invenção da psicanálise ela vai nos guiando durante toda a nossa formação, durante esse desdobramento do conhecimento, do entendimento, da leitura e releitura das obras freudianas. Portanto, vamos ter um momento muito importante agora, que é entender esse inconsciente, conceituá-lo. Portanto, eu vou aproveitar para convidar o professor Gil Carlos para poder contar um pouco mais para nós sobre o inconsciente freudiano e esclarecer um pouquinho mais esse conceito que vai nos orientar aí durante toda a nossa jornada de formação. Olá, eu sou o professor Gil Carlos e hoje a gente vai trabalhar um pouco, trazer alguns conceitos aqui sobre essa pedra angular, essa base da psicanálise que foi a descoberta do inconsciente por Sigmund Freud, em torno de 1915, né? Então, nós temos aí essa ideia que nós podemos trabalhar, que o que se pretende esclarecer aqui, né, é esse conceito de inconsciente, segundo essas formulações de Freud, que a gente encontra nas suas obras completas, né, 1856, né, a 1939. Nós precisamos ter uma noção, né, do que se passou, as várias mudanças que ocorreram, que foram assim lapidadas no decorrer da vida de Freud, né, e não podemos deixar de ressaltar, né, o seu artigo metapsicológico de 1915, intitulado O Inconsciente, não é? Que é esse texto orientador sobre essa base, né, sobre essa pedra angular que é o inconsciente. Entretanto, essa expressão que nós utilizamos de inconsciente, ela já era usada antes da fundação da psicanálise, ainda que trouxessem outros sentidos diferentes, né, do que Freud pretendeu trazer assim esse enunciado, né, do inconsciente. Então nós precisamos trazer esse conceito assim baseado nessa compreensão, né, nessa abordagem, e nós tivemos vários conceitos, né, a serem abordados para obter essa compreensão assim em relação ao que Freud pretendeu, ao que Freud trouxe para a gente, né? Então, essa compreensão, nós temos aí como elementos, né, desse inconsciente, os princípios que o regem, né, a noção de pulsão, tantas vezes confundida com o instinto, né? Esse mecanismo do recalque, né, os sonhos e tantas outras manifestações que vieram aí no trabalho de Freud. Alguns são conceitos assim melhor aprofundados, né, no decorrer de outros artigos, especificamente em espaços, funções, né, um corpo teórico assim da psicanálise. Mas o mais importante disso tudo é a gente esclarecer a ideia desses conceitos mais populares, né? O inconsciente psicanalítico. Então, nós temos um filósofo, né, na teoria anterior a de Freud, o Leibniz, em 1646 e 1716, filósofo matemático que desenvolveu a teoria da monadologia, né?
que era postulado a existência de mônadas, né, cada qual sendo uma espécie de um átomo de natureza não extensa, ou seja, imaterial e psíquica, né? A soma de alguns mônadas, ela criava uma extensão, né, algo material responsável por pequenas percepções inconscientes. Por sua vez, essa soma, né, desde essas pequenas percepções do inconsciente, elas iam compor essa apercepção, né, sendo essa última capaz de superar o limiar da consciência. Então fica aí uma ideia, né, anterior. Então, alguns exemplos é o som do quebrar de uma onda no mar, né, que é composto dos sons de minúsculas gotas de água se chocando e, ao mesmo tempo, o som de cada uma dessas gotas é uma pequena percepção. Por fim, né, o som da arrebentação no mar é a apercepção. O Herbert, em 1776, 1841, né, Eberbach, que continuou esse estudo, ele criou a expressão limiar da consciência, né? Na consciência não é possível haver ideias, num conceito de que seria incoerente e irrelevante isso. Essas ideias são afastadas da consciência e tomadas como inibidas. Logo, esse inconsciente, na acepção da teoria monodalógica, é que estaria acontecendo. O Fechner, em 1801, 1887, o pai da psicofísica, criou a analogia que tanto impressionou Freud, né? A mente como um iceberg. A consciência seria, então, essa ponta visível do iceberg, né? De uma enorme montanha de gelo, cuja essa parte submersa corresponderia ao inconsciente, que às vezes é muito confundido, né, com subconsciente, que não é uma terminologia psicanalítica, e essa ideia de subconsciente ela não está ligada ao pré-consciente, né, mas como se entendêssemos também sendo para a normalidade aquele que influencia, aquele que toma decisões antes mesmo de isso se tornar consciente. Então, justificando o inconsciente, nós vamos encontrando, né, uma ideia de determinismo psíquico, que seria a suposição do inconsciente, né? É necessário, então, porque os dados da consciência, eles apresentam um número muito grande de lacunas, né? E tanto nas pessoas sadias como nas doentes ocorrem com frequência atos psíquicos que só podem ser explicados pela pressuposição de outros atos para os quais, não obstante, a consciência não oferece qualquer prova. Esses atos, eles vão se enquadrar, né, numa ligação aí, demonstrável, né, se interpolando ali entre eles e os atos inconscientes sobre quais estamos, né, conjecturando a superposição da existência, né, de um inconsciente que nos possibilita a construção de uma norma bem-sucedida através da qual podemos exercer uma influência efetiva sobre o curso dos processos conscientes. Isso a gente encontra lá nas obras completas de Freud, 1915, na página 192. Então, esse determinismo psíquico orienta todo o raciocínio freudiano para chegar ao conceito de inconsciente. Segundo este princípio, para todo evento
há uma causa, né? Nada ocorre ao acaso. Então, se um evento parece ocorrer espontaneamente, isso se deve aos elos entre os eventos e pensamentos anteriores. Esses pensamentos seriam pensamentos ocultos no inconsciente. Sempre há uma conexão entre os pensamentos, né, no qual essa conexão ela pode ser explicada a partir da hipótese de uma superposição do inconsciente. Então, como indicadores da existência do inconsciente, Freud cita os sonhos, né, os sintomas, a hipnose, as parapraxias, né, entre outras questões que podem revelar, podem nos trazer essa ideia de inconsciente. E em 1932, de uma forma bem didática, né, o inconsciente foi sendo denominado como um processo psíquico cuja existência, né, fomos obrigados a supor, né, devido a algum motivo que inferimos, né, a partir dos seus efeitos, e nesses efeitos nós fomos encontrando processo, né, que essa mesma relação que temos com o processo psíquico de uma outra pessoa, ela traz essa ideia, né, de que tudo isso tem uma manifestação ali inconsciente, né, que a gente poderia denominar assim. Então, nós vamos percebendo que o consciente, nessa restrição que nos faz assim raciocinar que a maioria dos processos conscientes são conscientes apenas num curto espaço de tempo. Isso assim, em breve isso vai se tornando cada vez mais latente, né? Que é a ideia do conteúdo manifesto e do conteúdo latente. Então, uma das teorias do inconsciente no discurso do sujeito é nós percebermos que aquilo que ele traz, né, como conteúdo manifesto, a grande ideia de Freud era encontrar esses conteúdos latentes. Então, nós vamos percebendo, né, que o Freud ele foi, nas suas pesquisas em relação a isso, ele foi percebendo esse surgimento, né, dessas expressões chamadas de conteúdos latentes, conteúdos manifestos, o que equivale a dizer conteúdos inconscientes e conteúdos conscientes, né? A princípio isso foi se comportando, né, ou isso foi trazendo assim um comportamento como duas versões, né, que falam de uma mesma coisa, né, como duas línguas, o segundo como uma distorção do primeiro, poderíamos dizer assim. Então, num sentido mais estrito, o conteúdo latente designaria por oposição ao conteúdo manifesto, né? Seria assim o lacunar e o mentiroso. Essa tradução integral a verídica da palavra do sonhante, né? Essa expressão adequada do seu desejo. Isso a gente encontra isso lá em Laplanche, 1992, na página 99. Vale ainda dizer, né, que o inconsciente não é uma entidade empírica, algum órgão ou região do cérebro, né, que Freud tenha descoberto. O termo descoberta, ele deve, aliás, ser assim, utilizado com reservas, né, ao se falar de inconsciente psicanalítico. Um astrônomo, por exemplo, ele descobre um novo planeta, mas antes desses cientistas identificá-lo, né? O planeta já existia, né? Então, antes de que esse cientista descubra, lá já está o planeta lá. Então, quanto ao inconsciente, essa descoberta que implica em uma existência anterior
é discutível, né? Além disso, uma entidade empírica como o planeta se oferece à observação ou à inferência por cálculo. Já o inconsciente, antes ou depois da psicanálise, ele permaneceu invisível. Então, confirma-nos essa ideia, né? Os comentários de Garcia Rosa, que ele diz, né, que a verificação do inconsciente jamais será feita, né, que a sua pela falta de instrumentos, mas a sua própria natureza, né, é uma fenomenologia do inconsciente. Então, nós temos, por essa razão, essa ideia, né, de que esse consciente ele acaba aparecendo aí como essa descoberta, né, vamos assim dizer, que foi uma tarefa muito importante no marco aí da psicanálise. Então, uma das ideias também que nós temos que perceber, né, traduzir, é que o inconsciente ele não é caótico, né? Partindo de uma definição negativa, nós podemos dizer que o inconsciente não ele não é a margem da consciência, nem o profundo desta consciência. Tampouco o lugar de algo caótico e misterioso, né? A conotação que nós podemos trazer entre inconsciente e caos deve-se à ênfase dada à consciência coordenada, né, pela lógica, pela razão. Alguns teóricos, né, que a gente citou aqui, Fechner, Herbert e Leibniz, tinham a consciência como o objeto de estudo principal e não falavam, né, afinal, do que se passava com o inconsciente. Freud, entretanto, ele enfatizou muito bem que o inconsciente, né, ele, em toda a sua teoria, com algo que pensa ao contrário do que se entendia até então, o inconsciente pensa e tanto o faz que é necessária a incidência, né, de uma censura para que os sonhos tenham um aspecto incoerente, como são lembrados. Ou ainda, né, a gente poderia ilustrar numa fala do Garcia Rosa, né, que se os conteúdos latentes dos sonhos fossem caóticos e inteligíveis, não haveria motivo para serem distorcidos como defesa, né? Então, essa função da censura é distorcer esse conteúdo latente dos sonhos para que o manifesto surja, né, de forma ininteligível. Então, pelo menos até Freud anunciar algumas leis, né, que regem esse inconsciente e assim permitir sua interpretação, antes de Freud, o inconsciente era uma expressão usada como um adjetivo daquilo que não era consciente, o que difere de um sistema psíquico autônomo, regido aí por leis próprias. Então, o inconsciente psicanalítico, ele marca, assim, a diferença, né, maior do que era um postulado pela psicologia da consciência. Para essa última corrente, né, psíquico e consciência eram equivalentes, apesar de vários graus de consciência serem possíveis. Mas nem mesmo essa gradação de Freud concordava, né, que ser atribuível, vamos assim dizer, para o seu inconsciente. Não era nem o mais profundo, nem o mais afastado da consciência.
como a gente pôde conotar assim, alguns apelidos que tentaram sinalizar a psicanálise, como psicologia profunda, psicologia das profundezas, né? O Freud, ele não nos fala de uma consciência que não se mostra, né? Mas de uma outra coisa inteiramente distinta. Ele nos fala de um sistema psíquico, né? O ixis, né? Que se contrapõe a outro sistema psíquico, os psis, né? Que é uma parte inconsciente, mas não que não é inconsciente, né? Ou seja, parte dos processos, né, que compõem um sistema, né, xis e psis, né, podem ser inconscientes, mas nem todo processo inconsciente faz parte, né, do xis-psis, e sim do sistema ixis. Então, inconsciente é a primeira tópica, né, vamos dizer assim. E Freud, ele então formulou essas duas teorias para a explicação desse aparelho psíquico, o que se costuma denominar como tópicas, né? Essa primeira tópica, ela tem esses três sistemas, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Como eu disse, há uma confusão também, né? De confundir consciente, subconsciente e inconsciente. Então, esse subconsciente não substitui esse pré-consciente de Freud. Ele é confundido, né, pela psicologia analítica, e ele também traria uma ideia de sub, né, aquilo que vem de baixo, se utilizando como forma do inconsciente. Então, na psicanálise, a gente vai usar esses três sistemas aí, que é consciente, pré-consciente e consciente, né? Abreviados como ixis, né? Pixis e xis, né? Que seria ICS, né? Essa abreviação, PCS e CS, né? Entretanto, o Freud, ele assimila o xis, né? Esse CS, como um dispositivo do sistema psis, com a função de atenção, né? Quer dizer, esse pré-consciente, ficando então apenas uma grande divisão entre o ixis, o psixis e o sixis, né? O ICS, o PCS e o CS. Então, essa noção em que nós vamos ter a percepção, né? O ICS seria igual ao PCS, né? Consciência, percepção, consciência. Além disso, nós traríamos um sentido sistemático que vai existir entre o sentido descritivo para falar desses processos inconscientes enquanto não conscientes, né? Então, é muito importante a gente entender um pouco e trabalhar que a diferença entre uma representação inconsciente no sentido descritivo é sempre a representação inconsciente num sentido sistemático, que se dá frente a uma resistência que impede a segunda de se tornar consciente. Então, essa pedra angular, né, essa descoberta no sentido não do exemplo que eu dei como um planeta que foi descoberto, mas que já existia, o inconsciente não, ele tem essa concepção, né, daquilo que o sujeito vai em busca, né? Então, para a psicanálise, para a análise, a ideia de permitir esse conteúdo latente, né, ser percebido pelo analisando, pelo analista, essa é a ideia, né, dessa pedra angular. Esse é o grande marco que nós estamos em busca em cada sujeito que se apresenta numa análise. É aí que estão as verdades não verdadeiras, né? As verdades não ditas, as verdades não ouvidas, as verdades não descobertas pelo sujeito, que consequentemente trariam a ele
uma vida melhor, uma consciência daquilo que está inconsciente. Então, fica uma introdução dessa percepção, né, um pouco dessa trajetória do que seria o inconsciente, essa pedra angular, essa pesquisa, essa investigação, né, daquilo que nós poderíamos dizer que é a grande busca do analista, né, que é a grande conquista do analisando, que é ter revelado esse inconsciente, aquilo que o perturba, aquilo que se distorce em sua vida, e é o que a psicanálise pode proporcionar a esse sujeito, percebendo esse material latente, e não somente aquilo que está ainda consciente, que é esse conteúdo manifesto. Então, esse é um pouco que a gente teve de trabalho aqui para trazer a vocês, né, uma noção dessa pedra angular, né, do início desses estudos de Freud, para que vocês possam perceber nessa narrativa e se aprofundar um pouco mais em busca e conhecimento dessa pedra angular, que é o inconsciente para a psicanálise. Um grande abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Muito bom, pessoal. Então, perceberam, né, a importância de falar sobre o inconsciente e entender como surge essa ideia do inconsciente, desse inconsciente freudiano, e principalmente como esse inconsciente vai nos orientar durante toda a nossa formação. Afinal de contas, o que nós analistas, o que nós terapeutas, né, psicanalistas fazemos, não é outra coisa senão essa investigação do inconsciente. Essa investigação dessas histórias, dessas narrativas, disso que o nosso analisando, os pacientes trazem para nós na clínica. Então, o nosso trabalho é realmente nos debruçar sobre cada caso clínico e realmente fazer esse processo investigativo, essa investigação do inconsciente. Portanto, é muito importante entender esse conceito, entender o que é o inconsciente freudiano e principalmente conseguir compreender que ele não se trata, como diz o professor Gil, de uma instância psíquica que está orientada ou segmentada em etapas. Isso é mais ou menos um equívoco da nossa parte acreditar que é assim, tá bom? Então, fica aí, muito obrigado ao professor Gil pela explicação, pela contribuição e até uma próxima aula.